galera, Boni e Dani aqui mais uma vez. Assisti finalmente o Iluminado 2. O Iluminado 2? O Iluminado 2. Bom galera, não é o Iluminado 2, Dr. Sleep ou Dr. Sono. Eu disse isso sendo porque muitas pessoas na internet andaram soltando o Iluminado 2 e não é esse o nome do filme. É uma continuação lá do Iluminado de 1980 e então não é o Iluminado 2. O pessoal fala isso por metáforas ou então para evitar de falar o nome original, mas é Dr. Sono. Claro, é uma conexão direta e é uma extração, né, lá das literaturas do Stephen King. Bom galera, temos a direção Mike Flanagan, ele tem Rush, ele tem Ouija, né, A Origem do Mal e entre outros. Ele é bom, alguns filmes do passado não me agradaram muito, outros tiveram um patamar bom. E nesse aqui ele tem total controle, ele não erra, ele tem a mão forte no filme, ele conduz do começo ao fim sem dar aquelas derrapadas, né? Algumas coisas que eu vou dizer lá na frente, porém não é erro dele, é mais uma coisa da produção, não sei, mas não é um erro grave, muito pelo contrário, são erros que acontecem mesmo em filmes e é isso. E claro, vamos lembrar de novo que é lá extraído das literaturas do Stephen King e isso, é claro, dá algo a mais no filme. Após 31 anos dos acontecimentos lá do Hotel Overlook, Danny Torrance, filho de Jack Torrance, ainda vive com várias perturbações e horrores, mas acaba conhecendo uma garota chamada Abra Stone, que contém os mesmos poderes paranormais e até mais ainda. Então galera, vamos lá, essa continuação, né, essa sequência lá do Iluminado de 1980 é muito ali devido ao próprio personagem Danny Torrance, que é, claro, filho do Jack Torrance, porém o Hotel Overlook é o que menos aparece, há algumas coisas, claro, mas não é baseado lá do que ocorreu, nada a ver. Algumas coisas, alguns laços e traços trazem que seja uma continuação de lá também, alguns acontecimentos, é usado muito a narrativa do que houve e tudo que se passa também através dele dá a entender que é uma sequência. Mas depois de muitos anos, Danny Torrance ainda vive com certas perturbações, bem horripilantes, várias ilusões. Claro, ele é um iluminado, para quem assistiu o primeiro de 1980 sabe do que estou dizendo. E claro que também não existe só ele, outros também estão ali espalhados no mundo com esse dom e até mais forte. Que é bacana, você acaba expandindo, né, a história, você não fica concentrado só num personagem apenas. Porém, a história ela conclui numa linha reta, mas ela corre histórias por fora, até que um círculo é girado em torno de todos os personagens que estão nesse filme. Então cada história tem um lado separado, tanto do Danny Torrance, da Abra Stone, inclusive da Rose, né, que é a líder lá da seita do mal, que a gente já vai falar nisso. Então essas histórias giram por fora até que no final tem ali uma conclusão direta entre os três. Há uma tensão em cada história que cada personagem carrega. O próprio Danny Torrance traz esses sofrimentos do passado. A Abra Stone já traz uma coisa um pouco mais como surpresa, um dom. Ela não leva tantos sustos. E a própria personagem do mal, a Rose, ela tem uma coisa, um poder imenso, que ela acha que ela pode conquistar tudo. Então, são várias coisas que são implantadas até chegar a um denominante, né, geral ali entre os três, onde abraça um terror psicológico. Já o segundo ato é uma coisa onde já começa a dar aquela entrelaçada, principalmente nos três personagens. Como cada um começa a saber da existência do outro e vai dando um tom e um ritmo mais sombrio, né? Eu diria mais tenso. Algumas coisas começam a acontecer, tanto nas partes de horrores,
como na parte da narrativa da história, que não deixa pontas soltas, que não deixa falhas. Algumas cenas de horrores não são ali para dar sustos, mas para trazer uma alta tensão. E o terceiro ato, apesar de ele ser um pouco esticado, já que o filme tem 2 horas e meia, que é excepcional, né? Que a gente já vai falar nisso, que tudo que é jogado nesse tempo do filme dá certo. O final ali, o terceiro ato, ele é meio esticado, porém ele é bem empolgante, é bem aterrorizante. Há algumas ideias, algumas surpresas bem geniais que acabam sendo implantadas, tanto em elementos práticos na hora de agir, de conduzir, como em alguns CGIs, que traz aquela coisa bem misturada, né, com horror e uma certa ação. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, acreditem, tudo que entra nesse filme dá certo, principalmente a narrativa. É como eu disse, há uma coisa bem distribuída em cada personagem, algumas histórias começam a correr por fora, até que no momento elas se entrelaçam ali entre os três, criando ali um vínculo, né? Uma certa batalha também, temos o lado maligno. Então, durante esse círculo da história, do começo ao fim, tudo é bem explicado, não há pausas, não há derrapagens, não é uma narrativa desalinhada. Ela é meio lenta, que faz sentido, algumas coisas têm que ser trazidas meio pausadas, mas são necessárias, são obrigadas para que dê um contexto melhor na narrativa, principalmente ligando ao primeiro filme, que traz uma história excepcional no meio até o fim. Tudo que é jogado é bem estabelecido. O final é muito pelo lado interpretativo, tanto na parte da narrativa como em alguns acontecimentos de cenas, e a gente já vai chegar lá. Como eu disse, não é ruim o final, mas é muito pelo lado interpretativo. Como é uma extração das literaturas do Stephen King, mesmo assim acabou sofrendo algumas adaptações, ficou bacana, ficou legal, ficou sensacional. Todos os elementos que são implantados dão certo. É a terceira vez que eu repito, mas tanto em CGIs, que são poucos, mas funciona. A trilha sonora ela é bem básica, mas ela pega você, ela te joga para dentro da história, ela coloca aquela coisa, aquele pânico, aquele horror, aquela tensão. E, claro, os outros elementos também que correm por fora, como algumas cenas bem produzidas, que não são elementos baratos. Aqui não é uma coisa barata, é uma coisa bem forte, bem desenvolvida, não é artificial. E em nenhum momento também você fica com dúvidas, né? Abrange bastante coisas para que você entenda. Algumas sementes são plantadas ali durante a história para que lá na frente você comece a colher. Então, é uma das melhores histórias trazidas no universo cinematográfico que dá certo. São poucas, né? São raríssimas. Porém, mesmo sofrendo adaptações, ficou excepcional. Bom, galera, agora vamos começar pelo elenco. O elenco sensacional, né? Se o filme já é bom, você imagina o elenco que estrutura, que dá os pilares. O McGregor, que acaba interpretando ali o Danny Torrance, filho do Jack Torrance, está excelente. Ele dá aquela coisa no começo que sofre muitas perturbações, tem o alcoolismo, as perdas, né? E todas aquelas ilusões que ele acaba obtendo acabam lhe trazendo muitas frustrações, muitas perturbações. Porém, ele consegue dar aquela volta por cima, ele consegue encontrar uma saída, uma lógica, e acaba ajudando a própria Abby Stone. Ele aparece como uma espécie de ajuda, né? Não um salvador, que dá muito sentido na história. E o final, como eu disse, tem muito a ver com ele, é lado bem interpretativo, mas ficou bem, ficou bacana dentro dos padrões. Ele não cometeu erros e foi um dos melhores. Já a Kylie Curran, que interpreta a Abby Stone, excepcional. No começo você fica meio ali, não diria perdido, mas começa a perceber que ela não vai ter tanto impacto na história, e depois, durante algumas cenas e até através da narrativa, dá a entender que ela é muito forte, muito poderosa, ela detém um poder paranormal acima dos outros. É uma iluminada, claro, ela tem um sentido na história que lhe traz uma coisa bem amadurecida, apesar de ser uma garota, e tudo aquilo que é implantado na personagem dá certo, né? Ela não é uma garotinha boba, ingênua, não. Ela sabe do que ela está enfrentando ali, ela sabe da ajuda do Danny Torrance, que pode fazer diferença lá na frente, e ela acaba se tornando
a grande heroína da história, né? Através também do Dani Torrance. É uma personagem que foi bem implantada e deu muito certo. Já a Rebecca Ferguson, que faz ali a Rose, a líder ali daquela seita, daquele culto maligno que acaba matando e sugando toda a essência dos Iluminados, ela tá perfeita. É como eu sempre falo, o inimigo ele tem que representar um perigo constante, e isso ela fez. Não só através de cenas, mas as suas representações ali, na hora de agir, através da narrativa também, é bem convincente. Dá um certo sarcasmo, é uma personagem que traz um perigo, eu repito, ela representa algo bem perigoso na história. E claro, né, o final, a gente não vamos entrar muito em detalhes, não sei se ficou muito bacana, mas não ficou mentiroso, né, dentro da história, ficou bem elaborado e concreto. E claro, eu acabei detectando um erro que não é dentro do filme e quase um erro que é bem ali pelo lado interpretativo. O primeiro é que eles poderiam ter adiantado essa sequência, né? Chegou meio tarde, mas é claro, isso não foge de ser um grande filme, excelente. Não sei por que demoraram, né? Sendo porque o primeiro filme lá de 1980. E o outro erro é mais, como eu disse, pelo lado interpretativo, o final. Algumas adaptações acabou sofrendo, algumas coisas são bem extraídas. Não dá para dizer cena por cena, né? Narrativa por narrativa. Mas acho que faltou uma camada a mais no final, ou uma coisa que desse uma certa diferença, mas que não mudasse o contexto geral ali do que aconteceu. Porém, isso não foge de ser um ótimo filme. Há um pequeno deslize no final, mas não compromete a história. É uma ótima história de terror, de tensidade, que vale o seu ingresso. Dr. Sleep, Dr. Sono, não poderia ganhar outra nota, como 9.8. Exatamente. É como eu disse, houve uma derrapadinha ali no final, eu não sei, não foi erro deles. Eles sabiam do que estava fazendo, né? E acabaram ali trazendo uma coisa que meio esticada, e ficou meio ali, bom, o que é isso? Mas depois a gente percebe o que acontece, trazendo um final convincente, concreto. Nada disso. 9.8 é a nota que eu dou, quase um 10. É um excelente filme, é um dos melhores filmes lá da extração dos livros de Stephen King. Bom, galera, repito, é um excelente filme e vale sim o seu ingresso. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.